Hoje eu quero falar com você quanto tempo demora para você criar um novo hábito na sua vida. Eu sei que muita gente adoraria ter hábitos aí de esportes, de saúde, hábito de leitura, um hábito de um monte de coisa e eu tenho certeza que faria diferença na sua vida. E aí vem aquela pergunta, né? Tá, mas se eu começar hoje, quanto tempo vai demorar para esse novo hábito se tornar um padrão na minha vida, né? Tem muita coisa por trás dessa resposta. Tem muita gente que dá respostas erradas sobre esse conceito. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: você precisa de hábitos porque o seu cérebro precisa poupar energia. Quando você faz alguma coisa repetitivamente, várias vezes, ele aprende com essa repetição. O que ele faz, basicamente, é guardar essa memória num lugarzinho chamado para-hipocampo. Então, quando você precisa repetir aquela função, ele simplesmente pega essa memória que está gravada e repete daquele jeito que você costuma fazer. Por exemplo, você faz para escovar seus dentes. Você não tem que pensar todo dia para escovar seus dentes. Você simplesmente chega, né? Você tem um padrão para escovar seu dente. Vai lá, às vezes em cima, às vezes embaixo, às vezes do lado, que foi criado a partir desse teu hábito. Mas quando você quer criar um hábito novo, de uma coisa nova para a tua vida, você tem que pensar o seguinte: você vai ter que sim repetir essas coisas muitas vezes do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo lugar, né? Então, eu tô aqui no Instituto hoje, onde a gente tem o hábito de gravar vídeos, né? Ou eu também gosto de ler aqui e gosto de ler em casa. Então, isso está relacionado ao lugar, como você faz, que ferramentas você faz. Então, todo dia eu chego de manhã aqui, né? Onde fica na mesa do meu lado ali o meu computador, água, enfim. Então, eu sento ali, começo a ler, ver algum roteiro dos vídeos que precisa ser feito, para que a gente possa começar nossas atividades aí durante uma hora e pouco eu faço isso. Isso está enraizado já, né? Isso é uma rotina que a gente tem aqui. Então, se eu não fizer isso aqui no dia a dia, eu vou sentir como se algo estivesse faltando da minha vida. Então, é isso que a gente precisa entender. Hábito é uma coisa que você faz no mesmo lugar, do mesmo jeito, da mesma forma. Isso, na verdade, cria uma rotina. E essa rotina que você faz cria um hábito. O que é um hábito? Vamos ser honestos. Hábito é uma coisa muito difícil de entender como que se cria. Então tem vários livros que tem aí como criar um hábito, que a grande maioria é uma bobeira, é baboseira, é placebo, coisa de Googolândia, né? Que é o planeta, os que moram os gurus, né? Aquelas pessoas que por motivação, que gritam na sua orelha, fazem você simplesmente se sentir melhor. Isso é legal, mas é que nem banho. Se você não toma todo dia, você vai ficar fedido, né? Então eu acredito em ciência, eu acredito em provas, eu acredito em estatística e literalmente a gente possa minimizar o impacto disso. Não significa que não vai ter também coisas mentirosas, né? Mas deixa eu te contar uma grande mentira que te contaram sobre hábitos. Muita gente fala que um hábito é criado em 21 dias. Se você for hoje no YouTube ou até aqui mesmo lá no Insta, enfim, se você digitar como criar um hábito, vai ter muito carinha falando que é 21 dias. Mas isso é uma coisa mentirosa, a pessoa não está atualizada e ela não sabe o que ela está falando. Eu vou te contar como que uma lenda é criada, porque infelizmente a gente está vivendo num mundo que as pessoas elas pegam essa informação e replicam, simplesmente essa informação às vezes não tem pouca validade ou nenhuma validade pesquisa científica por trás. Então isso começou na década de 40, 50 mais ou menos, com um carinha chamado Maxwell Manus, e que ele era um cirurgião e esse cara, ele fazia basicamente o quê? Ele ia fazer uma cirurgia plástica e ele reparava que demorava uma média de 3 semanas para as pessoas tirarem aquela sensação daquele membro fantasma ou daquilo que foi alterado, né? Então, em 3 semanas, por exemplo, arrancar a orelha de alguém, as primeiras 3 semanas ela vai querer coçar a orelha, que já não existe mais, mas depois, literalmente, ela vai perder essa sensação. Então ele baseou que mais ou menos em 3 semanas a pessoa mudava esse padrão de comportamento. Na observação dele, com poucos pacientes, nada muito científico, ele acabou escrevendo um livro, né? Um Psicocibernética, né? Esse livro, pelo que dizem aí na internet, ele vendeu em torno de 30 milhões de exemplares. Isso, se foi lá 1 milhão, se foi 30 milhões, não importa. O que importa é o seguinte: ele, como médico, colocou no livro que em 3 semanas você literalmente mudava alguma coisa, hábitos na sua vida. E nessa época, lá na década de 50 para 60, começou aquela pessoa do Googolândia voltar para a Terra, né? Eles começaram a ler uma coisa para isso, né? De 3 dias, 3 semanas você muda algo na sua vida. Esses tiozinhos da motivação das décadas atrás escreveram nos seus livros que você demorava 3 semanas para criar um novo hábito de acordo com a ciência, porque o cara era médico e obviamente, né, um cientista, e isso se perpetuou ao longo do tempo. Sabe o que é interessante? Que tem muitas pesquisas novas falando sobre isso. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, sobre alta performance, sobre produtividade, as pessoas demoravam mais ou menos 5 a 9 semanas para começar efetivamente a ter mais tempo. Então, quando a gente começa a parar para pensar sobre isso, né, que as pessoas criavam um novo hábito em 21 dias, é muito mais longo. Então tem muito mais estudos hoje que provam que não é 21 dias realmente que você cria um novo hábito. Só para você ter ideia, tem uma pesquisa para a universidade lá de Londres que descobriu o seguinte, que você demora entre 18
há no máximo 254 dias para criar um novo hábito. Dizendo o seguinte, que a média de a criação de um novo hábito é algo em torno de 66 dias. Então a gente está falando aí basicamente de 8 semanas, né? 9 semanas para você criar um hábito, que bate mais ou menos com os nossos dados que a gente tinha em software, né, de 5 e 9 semanas, para que você possa ter um pico de produtividade de alta performance. Então se é 5, se é 6, se é 9 semanas, não importa. O que importa é que cada um vai ter seu próprio ritmo. O que a ciência mostra é que não é do dia para a noite que você vai criar um novo hábito, né? E o que você precisa fazer é coisas repetidas, consistentes, todas da mesma forma, do mesmo jeito, que gera resultado para você. E que com o tempo isso vai se instalar no seu cérebro. Por quê? Porque ele é preguiçoso e ele precisa realmente poupar energia. E quando você vê, você desenvolveu um novo hábito na sua vida. Beleza? E cria hábitos angulares, aos pouquinhos, fazendo as coisas para que você aprenda a ser mais produtivo, ter mais alta performance. Eu gosto muito de falar desses hábitos angulares, né? Então eu quero aprender a ler livros, quero ter o hábito de leitura. Coloca o livro embaixo do teu braço, vai para a fila da padaria, tá lendo um livro, lê um parágrafo, lê uma página, daqui a pouco você está lendo um livro, né? Ah, eu quero criar o hábito de atividade física. Deixa o carro na garagem, vai buscar o pão no café da manhã, vai a pé, daqui a pouco dá uma volta na quadra a mais, enfim. Vai criando hábitos angulares para que você consiga ter esse novo hábito que você tanto quer na sua vida. Beleza? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clica aqui no sininho aqui em cima, aqui embaixo, onde aparecer para que você receba tudo que a gente sobe por aqui. E deixa o seu comentário, que eu quero saber quais os novos hábitos que você quer implantar na sua vida. Um beijo no seu coração e te vejo no próximo vídeo.